pandemia de Covid-19 obrigou muita gente a mudar de hábitos. Uma parcela dos trabalhadores passou a trabalhar em casa. Seria uma forma mais segura em tempos que exigem distanciamento social. Também é uma forma de evitar passar muito tempo no trânsito a caminho do trabalho. Mas tem gente que está reclamando do excesso de solicitações, muitas reuniões virtuais e da dificuldade de conciliar o trabalho com as demandas da família e da casa. Clarissa Freitas é professora do programa de pós-graduação em psicologia da PUC-Rio e integra a Força-Tarefa Psicovida. O grupo elaborou uma cartilha para ajudar profissionais a lidar com o estresse durante a pandemia. Clarissa, tudo bem? O que é essa força-tarefa e como é que surgiu essa ideia da cartilha? Então, oi José, tudo bem? Tudo bem contigo? Então, para falar um pouquinho sobre essa força-tarefa, esse é um trabalho que é coordenado pelo professor Wagner de Lara, da PUC do Rio Grande do Sul, e pela professora Sônia Num, da PUC de Campinas. Então, eles, com outros profissionais, tanto da área acadêmica como da atuação prática, profissionais de psicologia, de outras áreas, educadores físicos, enfermeiros, fisioterapeutas, se integraram nessa força-tarefa da psicovida justamente para produzir materiais que pudessem ser usados pelas pessoas durante esse período da pandemia, né? Justamente dicas e outras recomendações que nos auxiliassem a gerenciar um pouco mais tudo isso que está acontecendo nesse período da pandemia. Então, a ideia é justamente sair um pouco desse meio acadêmico e conseguir adaptar os achados dos estudos para uma linguagem mais do nosso dia a dia, mais do cotidiano, né? Que pudesse incluir, então, dicas práticas e atitudes que nós pudéssemos utilizar para melhorar o nosso cotidiano. No caso do guia que nós produzimos, junto com a professora Manuela, da PUC do Rio Grande do Sul, e com a pesquisadora Rita, que é da PUC de Campinas, a ideia era justamente assim, integrar algumas dicas práticas de algumas ações que poderiam ser realizadas justamente para que os profissionais conseguissem gerenciar todas essas demandas. Então, alguns profissionais nunca trabalharam em home office, alguns profissionais não têm uma estrutura em suas residências para trabalhar com home office. Então, como é que a gente gerencia tudo isso com crianças pequenas em casa, sem a escola, enfim, além do estresse que a gente já vive no trabalho, né? Adicionado todo esse estresse da pandemia, essa preocupação com a contaminação. Então, a ideia era justamente criar algumas dicas práticas. E como é que a cartilha está sendo distribuída? Então, a cartilha ela pode ser acessada por meio de um link. A gente pode colocar ele junto com o material da entrevista, né? Vocês vão acessar esse link e vocês vão ver que tem um conjunto de outras cartilhas que foram produzidas pelo grupo. A distribuição ela é digital, completamente gratuita. O nosso objetivo com a força-tarefa do Psicovida é que o maior número de pessoas tivesse acesso possível a essas informações. Então, por exemplo, tem algumas cartilhas que já foram traduzidas para o inglês, para o francês, para o espanhol, porque a ideia é assim, como a gente distribui esse conhecimento científico, como nós alcançamos mais pessoas. Então, a distribuição ela é completamente gratuita, está licenciada pelo Common Creative Rights, né? Então, é de uso livre, assim. E como é que as demandas geradas por esse período de pandemia podem contribuir para um trabalhador adoecer? Então, justamente assim, esse processo de adoecimento do trabalho já é um fenômeno estudado há muito tempo. Geralmente nós entendemos que as pessoas elas adoecem porque a demanda que nós temos no trabalho ela nos causa um desgaste muito grande. Vamos pensar assim, se a gente pensasse num exemplo bem simples e bem prático. Digamos que todo dia a gente tem que carregar 10 quilos, né? Que isso fosse muita coisa. Então, todo dia tu tem que subir 10 escadas, 10 lances de escadas carregando 10 quilos. Tu meio que já aprendeu a lidar com essa demanda. Com a pandemia, ao invés de nós termos que subir 10 lances de escadas, nós vamos ter que subir 10 lances de escadas carregando 50 quilos. Então, a falta de um ambiente estruturado, a falta de horários fixos,
tipo, o quão acessível nós nos tornamos, porque todo mundo pode entrar em contato por e-mail, por WhatsApp, essa nossa disponibilidade permanente, isso pode justamente aumentar as demandas que esses profissionais estão enfrentando, que todos nós estamos enfrentando. E isso pode fazer com que as pessoas venham a adoecer, porque esse desgaste causado tanto pela demanda do trabalho, como por essas outras demandas, seja o cuidado da casa, o cuidado das crianças, acompanhar as aulas das crianças que estão em período escolar, toda essa supervisão que antes, de certa forma, era distribuída entre diferentes instituições, foi concentrada para um cuidador ou dois cuidadores, e isso tudo pode sim auxiliar o adoecimento do profissional quando repentinamente a gente aumenta muito a nossa carga de demanda. E no home office, né, os trabalhadores eles vivem sob horário flexível, né, e não raro estão usando as madrugadas para resolver excessos de demandas de trabalho. Como organizar essa rotina para evitar abusos? Então, o ideal é sempre tentar organizar um cronograma ou tentar distribuir as atividades e justamente contar com a colaboração de todos os membros da casa. Então, por exemplo, eu, enquanto professora, tive a situação de alguns estudantes que me avisavam que não conseguiam usar o computador necessariamente durante a aula sincrônica, porque o filho ou a filha estavam usando o computador para assistir a aula também. Então, tentando, dentro do possível, melhorar a estrutura da casa, distribuir as tarefas e todos se organizarem e colaborarem, isso pode auxiliar a diminuir um pouco essa necessidade de trabalhar durante a madrugada. Agora, o que acontece se a gente pensar, por exemplo, em alguém que tem um filho pequeno, que precisa, enfim, alimentar a criança de manhã, cuidar da criança à tarde, é de, vai exigir muita colaboração de uma rede muito disponível, então, de um outro cuidador que esteja disponível a cuidar da criança em um turno enquanto tu trabalha no outro. Todas essas ações, assim, principalmente conseguir organizar as tarefas e distribuir as tarefas dentro de uma forma mais equalitária e dentro das habilidades de cada um, né? Para que ninguém fique sobrecarregado ou muito sobrecarregado. E como podemos identificar se você está ficando doente? Como lidar com esse problema? Então, alguns sinais mais simples são assim: a gente pode tanto ter um cansaço excessivo, então tu tem uma falta de vontade de trabalhar, porque tu já está em casa, a gente não pode sair de casa, tu tem que ficar em isolamento. Então pode ser assim uma apatia, pode ser um cansaço extremo. A pessoa ela pode ter uma perda de apetite ou um aumento muito grande do apetite e pode ir tendo, de certa forma, uma falta de interesse pelas atividades do trabalho. Se vocês perceberem que em algum momento vocês estão extremamente cansados ou vocês não estão conseguindo gerenciar ou dar conta de todas as demandas, é interessante justamente estar atento a esses sinais de falta de sono, insônia, ou sono excessivo, ou cansaço excessivo, ou um total desinteresse pelo trabalho, irritabilidade, seja com os colegas de trabalho, com os clientes, com as demandas. Então, e tentando identificar, mesmo que ainda sejam pouco, né, digamos assim, nossa, mas eu não estou tão irritado, eu só estou um pouco irritado, estou irritado durante a semana inteira, é interessante identificar isso e buscar auxílio, seja buscar os teus amigos ou, se possível, buscar um auxílio profissional ou, se for possível, conversar com o gestor de vocês sobre a possibilidade de gerenciar melhor essas demandas ou de, enfim, alternar esse processo, né? E de que forma é possível manter a satisfação e a motivação no trabalho? Então, acho que esse talvez seja um dos maiores desafios, né? Essa é quase que uma pergunta de US$ 1 milhão. Nós já nos perguntávamos isso antes da pandemia, nós, pessoas que trabalhamos com
psicologia organizacional, agora durante a pandemia ela se torna uma pergunta ainda mais importante, né? Talvez um dos principais fatores que podem nos auxiliar para nós nos mantermos motivados no trabalho é ter um trabalho que seja interessante e, se isso for uma coisa muito rara ou muito difícil, ter um trabalho que faça sentido. Então, dentro da psicologia organizacional, tem um fenômeno que é chamado, que são as ações de redesenho do trabalho. Então, digamos que você precisa fazer um trabalho que é extremamente operacional, que talvez tenha uma baixa contribuição para o teu desenvolvimento pessoal ou para o teu desenvolvimento profissional, mas se tu conseguir encontrar sentido nesse trabalho, se tu conseguir perceber alguma estratégia de desenvolver as tuas habilidades, essas são algumas ações que podem te auxiliar a continuar interessado no trabalho e a buscar ver um significado maior para essas ações, enfim, nos ajudando a tentando nos satisfazer. E talvez uma outra ação que auxilie é justamente, que é uma ação mais geral, é o exercício da gratidão, né? Tentar, dentro do possível, encontrar quais são os benefícios que essa atividade laboral traz para você, quais são os benefícios que essa atividade laboral traz para a comunidade, para a sociedade. E isso pode, talvez, auxiliar a aumentar um pouco a motivação. E o que a senhora recomendaria para os trabalhadores que não têm local adequado para trabalhar em casa, né, e precisam manter a produtividade? Então, digamos assim, por exemplo, não tem um espaço para construir um escritório, ou só tem a mesa da cozinha. O ideal é, se vamos pensar então numa situação mais complexa, né? Tem crianças em casa, só tem a mesa da cozinha para trabalhar e precisa manter essa produtividade. O ideal é justamente criar horários que sejam de combinação. Então, criar, por exemplo, sei lá, horários de silêncio. Tentar combinar com o resto da família como a gente pode se organizar para que dentro daquele momento esse seja o horário de trabalho. Alguns colegas que estão, enfim, que têm família, que estão passando por esse período, eles elegeram alguns espaços da casa. Então, por exemplo, uma colega minha que tem, enfim, mora em casa, ela elegeu o quarto da filha dela para ela trabalhar. Então, acaba sendo um ambiente que, para ela, é um ambiente relativamente neutro, né? Mas ela fica em um espaço fechado, com uma estrutura mínima de trabalho, né? Agora, se for extremamente inviável, o ideal é justamente buscar, assim, se for inviável até essa estratégia de organizar horários e combinar, o ideal seria buscar auxílio dentro da rede de apoio, né? Então, será que tem algum amigo próximo com quem a gente pode dividir as demandas? Por exemplo, então, as crianças ficam na casa de um vizinho durante um horário para o pro profissional conseguir trabalhar? Ou tem algum familiar com quem tu pode contar, que tu possa dividir, que não exija uma grande locomoção, né? Porque nós não podemos nos movimentar muito em termos de, enfim, ir a outros espaços, mas tentar sempre, assim, a melhor estratégia e que essa estratégia ela tenha, de certa forma, uma periodicidade para ter algum tipo de estabilidade, tanto para as crianças, principalmente as crianças mais novas, conseguirem saber quais são os horários e qual é a estabilidade dessa agenda, e para vocês, enquanto profissionais, também ficarem tranquilos de conseguir planejar quando vocês vão atender cada demanda específica do trabalho, né? Mas é um desafio, sim, né? E como os relacionamentos do trabalho, podem manter-se ativos, né, considerando ainda os efeitos do isolamento social? Como manter o senso de equipe? Então, eu acredito que talvez uma das melhores estratégias para manter o senso de equipe, para manter essa integração e as relações entre os colegas de trabalho, é justamente nós aproveitarmos todos esses recursos, né, esse, que a pandemia acabou deixando em maior destaque. Então, fazer cafés virtuais,
marcar um happy hour virtual. Tá, é virtual, qual é a ideia? Mas, por exemplo, tem algumas ações de tipo não combinar que não vai conversar sobre trabalho, combinar que vai ficar conversando sobre outros assuntos e tentar assim manter algum espaço de confraternização, manter, quando eu falo algum espaço, né, eu quero dizer algum horário que a gente consiga manter um momento que as pessoas consigam conversar, consigam compartilhar e consigam ir mantendo o contato, né? Mesmo que seja virtual, porque o que acontece, principalmente para os profissionais que estão expostos muito tempo ao trabalho sincrônico, né, à tela, a gente acaba, por exemplo, nós chegamos no fim do dia, a gente não quer mais olhar para o computador, a gente não quer pensar sobre isso, mas tentar, de repente, manter uma rotina em que sejam realizadas discussões ou que as pessoas possam realizar trocas, conversar sobre outras questões além do trabalho, isso pode auxiliar os profissionais a manterem algum senso de equipe, algum nível de apoio social. E de que forma a situação prolongada de home office vai afetar a vida dos trabalhadores quando eles voltarem aos escritórios e aos demais locais de trabalho? Então, essa é uma ótima pergunta de pesquisa, né? Só quando nós voltarmos, nós vamos ter mais clareza. Tem vários momentos que eu enquanto profissional, não enquanto pesquisadora, fico pensando nisso. Todas as mudanças que exigiram, todas as adaptações que nós precisamos, que foram necessárias, e todas as habilidades que foram necessárias nós desenvolvermos para conseguirmos trabalhar em home office, elas contribuíram muito. Nós precisamos ter mais disciplina, nós precisamos ter mais organização, nós precisamos estabelecer melhor as nossas demandas. Então, esse aumento de demanda fez com que nós desenvolvêssemos várias habilidades. Tanto, por exemplo, usar mais a tecnologia. Então, às vezes, isso são habilidades que vão com certeza nos auxiliar. Agora, esse retorno, quando acontecer esse retorno ao local de trabalho comum, eu acho que talvez muitas organizações elas acabem optando por manter um estilo híbrido, né? Algumas organizações já tinham esse estilo de trabalho, de deixar um período para o profissional conseguir trabalhar em home office e outro momento que ele trabalharia na instituição. Mas eu acredito que assim nós temos vários fatores, né? O nosso retorno ao trabalho presencial, digamos assim, né? O fim desse home office permanente, ele vai envolver também medos como, enfim, como é que vai estar o nível de contágio, como é que vai ser esse retorno. Então, com certeza vai ser um retorno desafiador. Alguns profissionais eu tenho muita certeza que vão ficar extremamente felizes e que vão gostar de poder ter o seu local de trabalho, porque é um dos desafios que nós temos também, é como a gente não tem esse limite. Antes nós tínhamos um local de trabalho, e muitos profissionais, quando saíam do local de trabalho, conseguiam fechar a porta e falar, ok, não vou mais trabalhar. Então, alguns profissionais, quem tem essas características, provavelmente vai gostar de voltar a trabalhar. Outros profissionais que se adaptaram bem ao home office, talvez tenham um pouquinho mais de dificuldade de ter que enfrentar trânsito, deslocamento e, enfim, outros desafios, né, quando a gente precisa ir ao trabalho. Professora Clarissa, muito obrigado pelas soluções e pelos esclarecimentos. O bem-estar no home office é fundamental e temos muito a realizar para adaptarmos a nossa rotina de forma que a gente consiga conciliar essa nova realidade, né? Então, ótimo, muito obrigada, José, muito obrigada por me receber, muito obrigada por essa oportunidade para nós conversarmos. Então, acho que com certeza, né, conseguir, é até uma questão, né, será que é possível a gente ter bem-estar no trabalho em home office? Então, esse é um desafio, com certeza, se eu pudesse deixar uma recomendação, é tentar identificar o que funciona para ti, né? Que cada profissional veja, não, olha, eu prefiro trabalhar de madrugada e conseguir ter o resto do meu dia livre
para gerenciar todas as demandas domésticas, bem, se isso funciona para esse profissional, que não seja por um período muito longo, porque isso causa um desgaste físico, ótimo. Agora, outro profissional talvez diga: nossa, eu comecei a meditar, comecei a praticar. Não sei se dá para ouvir a obra. Comecei a praticar meditação, essas coisas de home office, né? E isso tem sido ótimo. Então, tem muitas pessoas que têm tido boas experiências e outras pessoas que estão, sim, passando por situações muito estressantes. Quem estiver passando por situações muito estressantes, é muito importante que vocês busquem auxílio dos amigos de vocês, dos familiares de vocês, e, se possível, busquem auxílio profissional para enfrentar toda essa situação. Muito obrigado, professora. É,